Fala, meus amigos e minhas amigas. Na noite deste dia 21 de agosto de 2025, cá estamos nós para comentarmos os últimos acontecimentos do dia. Rapaz, o pastor politiqueiro Silas Malafaia mente que nem sente. Prestou entrevista a uma emissora de TV no dia de hoje e entrou numa contradição tremenda, porque ele teve o celular apreendido pela Polícia Federal e no decorrer da entrevista, a repórter descobriu que ele tinha outros celulares e que vivia trocando de celular. E ela perguntou: mas por que o senhor troca tanto de celular se o senhor não tem nada a temer? Como sempre, prepotente, arrogante, começou a gritar, ficou desesperado. Mas é bom porque a máscara desse senhor, ela já caiu há algum tempo, e agora todos nós estamos observando quem de fato ele é, até no que se refere a esses planos escusos, feitos nas sombras, as conversinhas com o Bolsonaro, com o Eduardo e companhia limitada. Eu mandei mais de 20 zaps para Bolsonaro, para Carlos, para Flávio, para Michele e para Eduardo, questionando o posicionamento deles em relação a Pablo Marçal, mas botando para derreter. Aqui não está nesse telefone. Né? Tem esse outro telefone então? já foi embora. Tem um outro telefone? Não, o outro telefone que eu tinha, minha filha, eu troco de telefone. Então, Com o que outro telefone frequência, que eu tinha... pastor? Com que frequência o senhor... Não tem frequência, eu troco disso, todo mundo político faz. Agora, nenhum crime. Se eu pegasse esse celular, se estivesse aqui na minha casa, eu mandava pra vocês e abrindo aqui, ó. Ó, como é que eu sou veemente. Olha aqui meus questionamentos. Eu não tenho medo de nada. Não vou encontrar absolutamente nada. Mas aí eu entendi. Aqui meus vídeos. Se o senhor disse que não tem problema nenhum com as suas conversas, por que o senhor troca de celular com frequência? Isso eu não entendi. Porque é um direito meu. Eu troco de celular a hora que eu acho, a hora que eu bem entendo. Tá aí, indago a vocês. Alguma dúvida de que esse cidadão tem que ser enquadrado mais a fundo pela justiça brasileira? Alguma dúvida de que esse Silas Malafaia é ainda um camarada que se diz um perseguido? Vejam, um dos jornalistas que acertou em cheio num comentário hoje, dia 21 de agosto, foi Otávio Guedes da Globo News. Ele falou uma coisa óbvia, que derruba essa narrativa, de que está se tolhendo a liberdade religiosa, que a Polícia Federal quer calar a voz de um líder religioso. Nesse processo todo, observou o Otávio Guedes, o Silas Malafaia é tudo menos pastor. Ele é tudo menos pastor. O papel dele foi 100% político. E o Otávio Guedes, assim como o povo brasileiro, ficou até um pouco surpreso, porque nós já sabíamos do desequilíbrio dele. Que ele grita, que ele é um camarada destemperado, prepotente e arrogante, o Malafaia, todos nós já sabíamos. Mas que o camarada tinha uma boquinha suja para soltar palavrão, né? Foi uma surpresa para nós e para o Otávio Guedes, que enfatizou isso. Silas Malafaia, nesse contexto, não é religioso. Ele é um agente político, 100% político. É um erro chamar de pastor nesse contexto, pastor Silas Malafaia. Lógico que ele é pastor, mas ele aqui, nesse contexto, é 100% político. Né? Você vê que nas falas com ele de Bolsonaro, Sadi, além de não ser no tom que se espera de um líder religioso, sim, seja ele padre, pai de santo, pastor, qualquer um, você não espera essa quantidade de palavrão, essa quantidade de esse linguajar chulo, até o tom mesmo, agressivo, sim, você não espera disso, mas ele... você não tem ali, em momento algum, a palavra Bíblia, Cristo, não tem nem aquela saudação aquela despedida que qualquer taxista faz, fica com Deus, nem isso tem. Então é um agente político e assim deve ser tratado o Silas Malafaia, como agente político. Nesse contexto todo, chamou a atenção, falei no vídeo anterior, vocês também viram, ouviram, de ontem para hoje, as mensagens do Eduardo Bolsonaro para o seu pai Jair Bolsonaro, mandando o Bolsonaro ir tomar nu, né, chamando o Bolsonaro assim, dos piores adjetivos, e teve 2 áudios do Bolsonaro pro Eduardo que lamentavelmente a Polícia Federal não conseguiu recuperar. Mas por que o Eduardo mandou o Bolsonaro ir tomar naquele lugar? Porque o Bolsonaro prestou uma entrevista ao site Poder 360 e na entrevista que prestou, ele foi indagado sobre as críticas que o Eduardo fez ao Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro, para querer dar uma de moderado, afirmou que o Eduardo só fez aquilo porque era um imaturo. A Camila Bonfim trouxe detalhes acerca também desse ponto que vale ser destacado para que as pessoas entendam o contexto. Na tela. Nem mesmo Eduardo Bolsonaro esteve o tempo todo fechado com o pai. No dia 15 de julho, Bolsonaro deu uma entrevista colocando panos quentes nas trocas de farpa entre o filho e o governador Tarcísio de Freitas. Naquela ocasião, Bolsonaro disse que o filho, mesmo com 40 anos de idade, não é tão maduro. E aí, no relatório de indiciamento, a gente já tem aqui a troca de mensagens de Eduardo Bolsonaro reagindo a essa declaração de Jair Bolsonaro na entrevista, de que ele não seria muito maduro. Ele diz:
Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, eu tô pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. E terminou com palavrões em letras maiúsculas aqui, né, mandando o pai para aquele lugar, chamando de ingrato e com mais palavrões. O que é que acontece? O Eduardo seguiu ordens do pai. Foi para os Estados Unidos, abandonou o mandato dele para fazer um trabalho sujo, criminoso, sacana, contra a economia brasileira e critica o Tarcísio, porque em determinado momento o Tarcísio chegou a sugerir que os governadores poderiam fazer um acordo aqui, outro acolá, com os Estados Unidos, para que a economia não fosse afetada. Depois o Tarcísio volta a bajular o Bolsonaro e ficou naquela, cachorrinho de coleira, né? O governador de São Paulo é a maior vergonha da política nacional. Os paulistas devem ter vergonha do governador que tem. É um cachorrinho com 3 coleirinhas. Uma o mercado puxa, a outra a família Bolsonaro e o Trump atrás, né? Lamentável o papel desse governador, que ainda veio passar pano depois. Então o Eduardo ficou com raiva por isso. Foi lá fazer o papel sujo que o pai mandou, teoricamente, e o pai vai para dar uma entrevista e chama ele de imaturo. Aí ele ficou pé da vida. Como o Carlos Bolsonaro também ficou, chamando os governadores de direita, que não são de direita, são de extrema direita também, e estão tão somente tentando se aproveitar da situação para sequestrar os votos bolsonaristas. O Carlos chama os governadores de ratos. Os governadores ficaram calados, mas o do Mato Grosso falou que o Carlos Bolsonaro deveria falar pela boca e não por outro lugar, né? Sugerindo que o Carlos estaria defecando pela boca. Governador Mauro Mendes, que é filiado à União Brasil. Então, a extrema-direita está sem candidato, está dividida. O Alexandre de Moraes conseguiu mostrar para o mundo quem é Bolsonaro, quem é Eduardo e quem é Silas Malafaia. E também mostrou para as velhinhas com as bíblias nas mãos, atenção velhinhas, que fizeram um passeio no parque. Alô, Débora do Batom, a família do Clezão, nunca foi em prol de vocês, né? Vocês, que não são velhinhas, os golpistas do dia 8 de janeiro, nunca foi em relação a vocês. O deputado federal Lidberto Farias gravou um vídeo, e eu achei interessante, eu vou mostrar 30 segundos do vídeo que ele publicou nas suas redes sociais. Você acreditou mesmo que aquelas manifestações pela anistia eram por senhoras com a Bíblia na mão que estavam presas? Olha, se você acreditou nisso, você foi enganada. A gente dizia, eles só querem livrar a cara de Jair Bolsonaro. Veja agora, eu vou ler aqui. Quem escreve é Eduardo Bolsonaro. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Eduardo Bolsonaro falando para o Jair. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF, resgatar a democracia, ou, preste atenção, enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna, para casa num regime semi-aberto. Nesse cenário, você, Eduardo falando para o Jair, não teria mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. E ele conclui dizendo o seguinte, eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Você pode até não ser culpado, mas que você foi enganado, você foi. Vocês viram aí, né? Tem áudio do Bolsonaro falando assim, olha, não adianta governador tá discutindo tarifa sem a questão da minha anistia ser colocada na pauta da Câmara dos Deputados. Vocês estão compreendendo. Agora o áudio do Malafaia esculhambando o Eduardo Bolsonaro, muita gente pegou a pipoca pra assistir. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. E pra fechar esse vídeo, senhores e senhoras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, centrou fogo no Trump, não falou do Bolsonaro. Agora, já no final da tarde, o Lula ironizou a tornozeleira eletrônica, falou da meia dele, que a meia dele era bonita, era melhor estar com a meia colorida do que com a tornozeleira, uma alusão a Jair Bolsonaro, e disse assim, olha, num discurso que proferiu, um governo do Lula, mandando um recado até pra elite, né? Um governo do Lula deixa muita gente desesperada. 2 governos incomodam muito mais. 3, muito mais. Imagine se vier um 4º mandato, hein?
Se prepare para a seguinte questão. Um mandato do Lula incomodou muita gente. 2 mandatos incomodou muito mais. 3 mandatos, muito mais. Imagina se tiver o 4º mandato, como é que eles vão ficar incomodados. Então se prepare. Se prepare que tem coisa daí pra frente. Tá aí o vídeo. E lamentar a postura da Embaixada dos Estados Unidos da América aqui no Brasil. A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil é uma vergonha. Quem é que emite as notas dessa embaixada? É o Paulo Figueiredo Neto? Quem é que está à frente dessa Embaixada dos Estados Unidos? Vocês se transformaram numa verdadeira piada, citando a Constituição dos Estados Unidos para atacar Alexandre de Moraes. Eu quero dizer aos senhores da Embaixada dos Estados Unidos que, por favor, né, respeitem pelo menos a história do país de vocês. O Brasil tem Constituição própria. Não tem Constituição norte-americana que prevaleça sobre a Constituição brasileira, não. A Lei Magnitsky de vocês aqui não pode passar por cima da nossa Constituição. O Alexandre de Moraes mandou um recado para os bancos. Os bancos que infringirem a soberania, a decisão do ministro Flávio Dino, sofrerão consequências gravíssimas. E os autores e coautores da Lei Magnitsky pedem que a lei seja retirada do contexto que envolve o Brasil. Porque o Alexandre de Moraes não se enquadra na lei. E a lei está sendo deturpada e banalizada. A lei foi criada para punir violadores de direitos humanos, cleptocratas, ditadores. E a democracia do Brasil, ela é muito mais forte do que a democracia dos Estados Unidos da América. E ao final deste vídeo, um recado. Já pensou você, meu amigo, minha amiga, trabalhando de casa, apenas com o celular na mão? Pois é, você sabia que a internet dispõe de várias plataformas que pagam honradamente pelo trabalho desempenhado. Agora, claro, você precisa do conhecimento. O nosso amigo Clayson preparou 3 aulas gratuitas para você. Milhões de brasileiros trabalham e ganham muito de casa, pois é, porque sabem utilizar os métodos corretos. Caso você esteja interessado, vai aqui na descrição desse vídeo, tem um mais, vai aparecer na sua tela. Clica no mais, vai aparecer o link, você clica e você conversa diretamente com o Clayson. Imaginem os senhores, R$500 a mais no final do mês, R$1.000 a mais, R$1.500 a mais, R$3.000 a mais, tem gente que chega a faturar até R$5.000 a mais. Depende de pessoa para pessoa e a metodologia a ser aplicada. Vai no link, renda extra. Conversa lá, assiste às aulas gratuitas e depois você observa se dá para você ou não. Esse é o nosso recado. Forte abraço e a luta continua.